Liberte-se de quem não te valoriza. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Brigato, onde eu me aprofundo em temas específicos aqui com vocês e, claro, sempre com o objetivo de dominar a arte de ler, compreender, lidar melhor e até se proteger das pessoas. E esse tema, ele é fundamentalmente importante. Principalmente até pelas perguntas que eu venho recebendo lá no meu Instagram, né? Ali que eu ponho a caixinha lá do meu Stories, né? E vou respondendo as que eu consigo responder. E assim, vamos lá. Eu acredito que não exista, né? Alguém que me acompanhe, pelo menos, que não tenha já passado pela situação de se sentir preso, né? Presa a alguém, a um relacionamento, a uma situação, a um momento, a uma memória, ou ao que quer que seja, e tenha ali, perceba que aquilo está te envenenando, te contaminando, mas que tem vamos dizer assim, parece que não tem força para sair, né? Eu acho que essa seria a grande colocação. E bom, eu quero falar de alguns pontos aqui fundamentais que eu tenho certeza, né, que não passa na cabeça de quem sente que não tem força para sair dessa situação, né? O primeiro ponto, eu gosto de definir da seguinte forma: essa situação, ela é um buraco negro. Por isso é tão importante libertar-se de quem não te valoriza. Vamos lá. Uma das questões fundamentais, eu até recebi uma pergunta, né? Não dá, mas eu não consigo sair. E aí eu até falei para a pessoa, bom, você não consegue ou você não quer? São coisas absolutamente diferentes. Agora, é meio fácil de você até perceber isso, porque é mais ou menos assim, isso me faz tão mal, mas eu não consigo. Você pula direto pro não consigo, né? Você pula direto pro não dá. Quando você faz isso, eu votaria muito mais no eu não quero, porque conseguir é quando, no mínimo, você tentou, no mínimo você se esforçou. E quando você pula direto, há uma grande probabilidade de você não ter nem tentado. Logo, muito provavelmente você não quer sair dessa situação, tá? Agora, qual que é o ponto de vista do buraco negro? E isso pode ser consciente, pode ser inconsciente, enfim. Mas aquela sensação ruim, eu sinto que ela tem a seguinte comunicação. Você tá lá numa situação péssima. Você se sente o tempo inteiro desvalorizado, desvalorizada. Parece que a pessoa não tá nem aí pra você. Você fica naquela luta constante de tentar entender como que você vai conseguir aquela aprovação, o que você fez de errado ou qualquer coisa nesse sentido, certo? Mas vamos partir do pressuposto que essa pessoa não te valoriza. Não dá pra eu fazer análise 100% do relacionamento, mas você, enfim, faz o que de certa forma acredita ser melhor e essa pessoa não te valoriza. Bom, você tá nesse pé aí, né? E aí aquela sensação de, puta, não dá, não quero, não sei se eu consigo, ou o que quer que seja. Um dos grandes problemas nessa fase é que você sempre pensa o seguinte, e se eu tentar isso? Aí você tenta. Putz, e se eu tentar isso? E aí você tenta. E é claro, é muito mais confusa essa comunicação, né? Daqui a pouco, sei lá, você falar assim, é a pessoa que é uma idiota mesmo e não me valoriza, mas daqui a pouco você repara que você não fez aquela virgulazinha e talvez aquela virgulazinha seja a solução, e aí você vai tentando, e aí, qual que é a premissa dessa dinâmica? Nós queremos recuperar o nosso senso de valor próprio. Bom, eu até falei disso numa das últimas aulas que eu liberei no portal Poder Social, que é como ser racional, frio e calculista. Assista essa aula. Ela é imensamente importante para você compreender e para você lidar melhor com esses dilemas que você, por exemplo, olha e se sente totalmente confuso, confusa, descontrolado, ou o que quer que seja. Bom, então, mas pegando esse exemplo específico, esse ponto específico, veja bem, você tá lá naquela situação, você toda hora tenta A, tenta B, tenta C, nada funciona, aquela pessoa constantemente te desvaloriza, e aí, o que acontece? A gente começa a se apaixonar por uma ilusão, e assim, não é se apaixonar de forma... Vou até usar uma palavra melhor, para não haver confusão. A gente começa a se tornar obcecado pela seguinte questão. Se no próximo eu conseguir, eu vou conseguir recuperar todo esse atraso que eu tive e tudo vai ter valido a pena e eu vou conseguir novamente, ou enfim, me sentir melhor comigo mesmo de novo, né? Porque assim, a gente romantiza demais certas coisas, tá? Que é o quê? Autoestima, né?
É você com você, se eu não acreditar em mim, quem não vai acreditar? E claro, tem a sua ali, a sabedoria, né? Mas a real, e todo mundo sabe, mas a gente finge que, porque a gente quer dar uma de, nossa, eu sou autossuficiente, todo mundo sabe que a valorização real, ela acontece numa relação, ela não acontece no aleatório, né? Tanto que, se você parar, que é uma coisa que a gente não faz, mas se você para de se relacionar com as pessoas constantemente, assim, pra sempre, se bem que não existe, né? Então não vou nem usar esse exemplo, mas vamos dizer assim, quando você começa a, enfim, por exemplo, bater no seu peito e dizer que você é o maioral, você é a maioral, você é autossuficiente, quando alguém te xinga, te chateia ou faz qualquer coisa, o que acontece com você? Você, obviamente, reage àquilo. Sei lá, você já ficando bravo, triste, chateado, ou o que quer que seja. Então, peraí, se você é autossuficiente, por que você ficou chateado? Ah, porque é falta de respeito. Tá, mas não é só por isso. É porque, é óbvio, a aprovação pessoal, ela também usa na equação a outra pessoa, senão não faz sentido nenhum, senão você está melhorando para quê, para quem? Então, esse é o ponto, né? Logo, tirando essa romantização da possibilidade da autoestima e da autossuficiência, não é? Que é claro que você tem que levar em consideração, porque é como se fosse, se você ignora um ou ignora outro, é como se, sei lá, se fosse um pássaro que quer voar com uma asa só. Não vai acontecer. Mas, voltando para a questão do valor próprio, então você tem a sua concepção de valor, né? Mas, é óbvio, você jogou ali, digamos assim, metaforicamente, você colocou um cordão umbilical naquela pessoa e aí agora tudo que ela faz, a energia que ela emana, como ela reage às coisas, te impacta tão profundamente que é muito difícil, inclusive, você descolar uma coisa da outra, né? Mas, por que eu defino essa dinâmica como buraco negro? Porque ela é simplesmente uma obsessão que não vai mudar. Aprenda isso, tá? Mais uma vez, eu estou assumindo que essa pessoa não te valoriza e constantemente ela gera essa dinâmica na sua vida, tá? Não estou falando de coisas pontuais, específicas. Tenha discernimento para entender qual é a sua situação. Agora, se isso então acontece constantemente, né? O que está acontecendo é que você está cada vez mais se afundando e entrando nesse buraco, não é? Com a compreensão de que, ou melhor, obsessão e até ilusão, né, de que no próximo passo, de que na próxima atitude, de que na próxima vírgula que você corrigir, essa pessoa vai olhar para você e vai te trazer, digamos assim, toda aquela valorização que você espera e, inclusive, vai te dar aquela sensação de que tudo que você fez até então valeu a pena, né? Você não foi trouxa. Inclusive, esse é um dos pontos até que eu abordo, que a gente precisa entender, que eu abordo muito mais profundamente nessa aula, né? Acho que é a aula 49 do Portal Poder Social, que é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade de se libertar, é justamente quando a gente sente que a gente foi enganado, não é? E aí eu explico profundamente o porquê disso, né? Do ponto de vista tanto prático, psicológico, enfim, por que isso acontece. Então, esse é um dos pontos. A gente vai trazer, é como se a gente tivesse, sei lá, colocado ali, metaforicamente, né? 10 reais, 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 e aí daqui a pouco você pega e, sei lá, a sua percepção é que você já tem R$1.000 lá, só que você não sabe onde está a chave, e aí você continua procurando, mas a real é que essa chave não existe, você não vai conseguir abrir, e infelizmente você vai ter que entender que você investiu e não vai colher isso, né? Claro, falando de valor próprio, é muito mais corrosivo, obviamente, enfim, né? Tudo varia, cada um interpreta de uma forma, né? Há, obviamente, graus de intensidade, mas esse é o ponto fundamental. Você fica nesse buraco negro, porque até a outra coisa que eu coloquei porque você acredita que a aprovação está no próximo passo, mas eu até coloco aqui, a aprovação não está no próximo passo, ela simplesmente não está. Logo, se você continuar tentando fazer isso, o que vai acontecer na verdade é que essa pessoa ela vai simplesmente cada vez mais te tomar como garantido e cada vez mais sugar o seu valor próprio, não é? E, inclusive, surge até como aprendizado, para que você não acredite que foi tudo do nada, que você entenda que pare talvez na terceira vez que isso acontecer, né? Ou até que saia na segunda, tudo depende, claro, faça a sua análise, não é um número mágico que existe, pare na terceira ou pare na quarta, não é isso. Mas até explico na aula 37, né? É uma aula que eu sempre indico do portal, que é como como negociar e resolver situações problemáticas com as pessoas, né? E lá eu coloco uma fórmula e, claro, eu coloco um número, né? Mas, mais uma vez, é muito mais a caráter didático do que a caráter específico. Se bem que ali faz total sentido
a forma como eu coloco, inclusive, o número, né? Então, esse é o ponto. Primeiro, entenda que você está no buraco negro e pare. Essa é a sua solução, tá? Né? Até coloco aqui. Porque é óbvio, né? O que eu faço? É a pergunta primordial, né? Como se compreender não fosse um passo, inclusive, um dos mais importantes, né? Então, primeiro é compreender essa dinâmica. A segunda coisa é pare, porque a aprovação não está no próximo passo, né? E até coloco a seguinte outra frase, ó. Compreenda quando você está olhando para o abismo. Ou seja, talvez no próximo passo você vai pular e não vai perceber, ou você vai cair. E o que eu quero dizer com isso, né? O que eu quero dizer é que você simplesmente vai entrar numa coisa que ela vai ser tão destrutiva para sua vida que muito provável, talvez, leve anos para você se recuperar, dependendo de como você lide com aquilo, não é? E assim, é engraçado porque em um dos treinamentos que eu estava fazendo ultimamente, né, falando muito vamos dizer assim, da inteligência tanto do corpo quanto da mente, mas considerando bastante a inteligência do corpo, né, que é algo até que eu expliquei na aula Como Saber o Quão Chateado Você Deve Ficar, também do portal Poder Social, né? Com os problemas da vida. E aí, o que acontece? Quando você nem precisa ter especificamente medo de altura, né? Mas, por exemplo, quando você está se aproximando de algo que na ponta, certo? Se encerra, sei lá, a janela, ou até que você está passeando numa montanha e você está se aproximando de um lugar onde não tem proteção e você tem que tomar grande cuidado. Só de você começar a se aproximar, o seu corpo ele começa a reagir àquilo, né? Mesmo sem especificamente ver o abismo em si, ele começa a compreender que você está começando a correr perigo, não é verdade? E não é a mesma especificamente, mas assim, é algo que acontece também quando você está, por exemplo, fazendo coisas, digamos assim, erradas em relação à forma como você conduz a vida, né? Até eu falei um pouco disso daí no meu canal do Telegram. O link tá aqui abaixo, tá? Tanto do portal Poder Social quanto do canal do Telegram, né? Para você dar uma olhada, caso você não faça parte desses dois, vamos dizer assim, dessas duas plataformas. Então, o que acontece? Primeiro, entenda que você está num buraco negro. Segundo, a aprovação da pessoa não está no próximo passo, não está na próxima atitude, não está. A pessoa está agindo assim desde quando? Por que agora vai ser diferente? É isso que você tem que entender. Seja honesto, tá? Entenda também que, infelizmente, você vai ter que lidar agora com essa sensação vazia que você tem dentro de você, porque, afinal de contas, foi você que foi entregando partes de você para a pessoa. Então, assim, assuma a responsabilidade disso. Entenda que você, infelizmente, perdeu a chave desse cofrinho e você não vai conseguir abri-lo. Você investiu e fim de papo. Assuma a perda, porque senão você vai continuar cada vez mais se prendendo a essa pessoa e essa pessoa vai cada vez mais sugando de você o mínimo que talvez você tenha ainda de senso de valor próprio, de energia e por aí vai. Entenda também que é óbvio que seu senso de valor, o nosso senso de valor, ele está ligado às pessoas, então não minta para si mesmo. Não finja que agora você do nada é autossuficiente, que agora você não se importa mais com a pessoa. É claro que você se importa. O que você precisa entender é que, na verdade, se verdadeiramente aconteceu como a gente descreveu aqui, não é? É a pessoa que está ferrada com a vida dela, porque você tem atitudes positivas dentro de um relacionamento e, na verdade, é ela que não soube valorizar. Então, por mais que e é muito difícil, eu sei, né? Mas por mais que ali no momento você sinta que você foi a idiota da questão, eu garanto pra você, você não foi, tá? Você foi a pessoa mais corajosa, porque você se entregou e se doou. E a pessoa que simplesmente falou, eu não quero, e talvez por outros motivos que ela vai ter que aprender a lidar, caso ela queira um dia ter algum relacionamento saudável, né? Então entenda o buraco negro, pare com isso imediatamente, compreenda que você já está olhando para um abismo e simplesmente se afaste, certo? Não tem saída fácil, você vai sofrer, vai doer, busque ajuda dos seus amigos, estude, compreenda mais o ser humano, não é? E vá fortalecendo. Uma frase que eu postei no meu Twitter esses dias que eu acho fundamental, que é assim, listas, fórmulas de autoajuda e por aí vai, não vão resolver sua vida. O que vai resolver sua vida verdadeiramente é um conhecimento fundamentado, estruturado e maduro, certo? Onde você tem força interior para lidar com o mundo exterior. Não é ignorar o mundo exterior. Tem até uma frase que eu falo na própria aula, que eu acho assim, que ela é magnífica nesse sentido, que eu explico o seguinte: o que é ser frio,
ser racional, frio e calculista, certo? Que é um outro problema. Por isso que essa aula é tão importante, é uma outra má compreensão. Parece que você vai virar uma pessoa que fica assim o tempo inteiro para os outros e nunca se abala, né? Não tem nada a ver com isso. Bom, e aí eu até coloco que é o seguinte, ser racional, frio e calculista é quando você tem força interior para lidar com o mundo exterior. É quando você consegue perceber que o seu mundo interior está preparado para lidar com o mundo exterior. E é esse o nosso trabalho, não é? Então, por isso, espero que a partir desses 3 pontos, dessas 3 considerações, você consiga verdadeiramente libertar-se de quem não te valoriza. Se você quiser se aprofundar, mas isso faça parte do portal Poder Social, plataforma mais acessível, com o conteúdo mais aprofundado e mais poderoso sobre o comportamento humano, certo? E comece a construir essa maturidade estruturada, consciente, que tem força para lidar com o mundo exterior. Esquece números, sinais básicos ou formulazinhas. Não é isso que vai te ajudar. E principalmente, encare o ser humano como ele deve ser encarado, com a verdade do que de fato somos. Certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixe nos comentários para eu saber qual foi a sua opinião. Mande para alguém que precisa urgentemente deste vídeo. E claro, vejo você dentro dos outros programas, portal, reflexões e por aí vai. Beleza? Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até o próximo vídeo.